Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Maia, instrutor do Grupo NICE, estou aqui para falar para vocês hoje sobre as cancelas wide e M-bar, ok? Falando um pouco sobre as cancelas, especificações técnicas, ok? Vou falar para vocês da cancela wide. Tampa com pintura reflexiva, ok? Então ela ajuda aqui, ó, a dar uma dissipada no calor. Eu tenho braços de até 7 metros, então eu tenho braços de 3 e 4 metros, em que eu posso fazer a junção entre as duas peças e assim chegar a cobrir um vão de 7 metros com o braço da cancela. Tem a parte da fotocélula e a cremalheira em aço, tá? Pintura também com eletrostática IP54. E aqui eu tenho, nessa parte central aqui, o destrave da cancela, ok? Então é uma cancela que ela varia de tamanho, de acordo com o tamanho do braço também. A alimentação eu tenho ela em 220 volts monofásico, ok? 50 ou 60 Hz, 300 watts nas versões S e M, que são para braços menores, de 3 até 4 metros. Aqui na M eu tenho braços de 4 metros e na versão L, braços de 5 a 7 metros, ok? Potência de 300 watts na M e na S e 360 watts na L, que é a maior delas. E aí eu tenho aqui a quantidade de ciclos hora. O motor é 12 volts, ok? Mas ciclos hora varia entre os modelos de cancela. Então, eu tenho 100 ciclos na YDS, 300 ciclos na M e 200 ciclos na L, porque eu tenho um braço maior, então eu exijo um esforço maior da cancela e, por conta disso, a quantidade de ciclos é menor. E o tempo de abertura, 4 segundos, 3 segundos e meio e 5 segundos. E aqui a força em newtons, 100 newtons, 140, 200 newtons, ok? Grau de proteção IP54, como eu mencionei no slide anterior. E aqui eu tenho temperatura de trabalho, gente. Então eu trabalho com ela de menos 20 até 50 graus Celsius, ok? Então passou dessa temperatura aqui, temperatura interna, ok? O equipamento pode sim vir a travar por conta do alto índice de temperatura, os componentes lá dentro. O microcontrolador pode parar acima dessa temperatura. Então, ela está para operar entre menos 20 graus Celsius a 50 graus Celsius. E as medidas, ok? Dimensões. A YDS é a menor, tá? Braços de até 4 metros. Ela é um pouquinho mais estreita, ok? Aqui eu tenho a YDM 320 por 205 e 1 metro de altura. Aqui também 1 metro de altura. Mas entre essas duas, essa daqui é um pouquinho mais estreita e um pouquinho no comprimento e na largura são um pouquinho, ela é um pouco menor. Aqui a YDL, que é a maior de todas, ok? Braços de 3 até 4 metros, 4 e 5 até 7 metros. Peso entre esses equipamentos, eu tenho 40 quilos, 46 quilos e 54 quilos na YDL, ok? E o tipo de fotocélula. Fotocélulas trabalham em NF nessa central aqui, ok? A fotocélula aqui e a botoeira em NA, e ambas com sinais de 24 volts. Aqui é um comparativo entre as duas cancelas, entre a S e a M. Então, ela é um pouquinho mais estreita, no comprimento ela é um pouquinho menor, mas na altura ambas têm a mesma medida, ok? Então, a diferença é muito pequena, mas é importante que vocês tenham isso, porque vocês vão precisar colocar a base, fazer a furação para poder fixar essa cancela no local. Okay? O YDL é a maior de todas, no modelo wide. Eu tenho aqui 1 metro e 3 centímetros de altura, 3 centímetros maior, porém ela é mais larga, mais comprida e também um pouco mais larga. Tudo porque ela é um pouco mais, como ela é mais forte, para um braço com medidas de 5 a 7 metros, então toda a estrutura dela é maior, mais reforçada em relação às outras duas. Acessórios para aplicação. Eu tenho o receptor OXY, a cancela não acompanha receptor, ok? Então eu posso adquirir esse receptor
e tem uma comunicação dedicada, um conector dedicado na placa, simplesmente para que eu faça o encaixe. Eu tenho aqui a fita de LED, ela é vendida de acordo com o tamanho do braço, ok? Eu tenho aqui os tamanhos de braço, e aqui, suporte escamoteável. Isso é uma peça que não acompanha o produto de série. É uma peça que eu removo o suporte do braço, que acompanha o produto, instalo o escamoteável e faço o ajuste da tensão das esferas, porque em caso de algo colidir, o braço vai escamotear, ok? Eu tenho os controles Era Int ou Era One, 2 e 4 teclas, tenho um carregador de bateria e tenho o articulador do braço, ok? Quando é que eu devo utilizar o articulador? Quando eu tenho o teto baixo e eu preciso, o braço ele não vai poder fazer este movimento aqui, porque o tamanho do braço vai bater no teto. Então, eu consigo colocar um suporte articulado de modo que o braço dobre, ok? Na hora que ele vai recolher, ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Ele faz isso aqui, ó. Ele vai recolher para cima, ok? Aqui é a junta dos braços. Então, quando eu tenho um tamanho de braço da cancela, que eu quero ter 7 metros, então eu utilizo uma barra de 3 metros, uma barra de 4 metros e utilizo a junta para poder unir as duas peças. Ok? Isso aqui é um acessório, também não acompanha o produto. Aqui os braços, como eu disse, 3, 4 e 5 metros. Eu tenho aqui um apoio para a ponta do braço, quando o braço é muito extenso, para que ele não fique forçando a estrutura, as engrenagens dentro lá da cancela. Então, eu tenho um apoio lá, tenho os adesivos reflexivos e eu tenho a goma de proteção, que é onde eu encaixo a goma aqui, ó, no perfil do braço, de modo que se ela chegar a encostar em alguma coisa, isso serve também, além de acabamento, como um amortecimento. Ok? Aqui é o índice de severidade com relação aos ciclos que a cancela pode ter. Então, quando eu tenho uma barra articulada, eu adiciono 10% na YDM. Pegando um outro exemplo aqui, ó, se no local onde eu vou instalar a cancela tiver pó e areia, eu tenho um índice de severidade de 10%. Se tiver existência de salinidade, eu acrescento mais 10% de índice de severidade, ok? E aí, eu faço o quê? 20% de índice de severidade, grau de severidade aqui, assinalo neste gráfico aqui e faço o quê? Uma estimativa de quantidade de ciclos sem manutenção, ok? Então, daria aqui por volta de 250 mil ciclos dessa cancela sem qualquer tipo de manutenção. Instalação mecânica deste equipamento. Então, eu tenho a estrutura e eu tenho o eixo aqui do motor, onde eu vou fazer o quê? Em primeiro lugar, abrir a cancela e posicionar as molas, ok? E aí eu vou fixo a parte ali do eixo da cancela, o suporte, coloco o braço e aí eu venho para cá. Por quê? Porque dependendo do lado que eu vou montar o braço, quem acha que cancela tá só de um lado, não, eu posso inverter o sentido dela, simplesmente mudando esta peça aqui dentro, eu consigo inverter o sentido do braço, sem ter que inverter o produto, ok? E aí eu vou fixar a mola de acordo com o sentido do braço. Então aqui, padrão de fábrica sai virada para a esquerda, ok? Ó, barra virada para a esquerda com gabinete à direita. Então o gabinete da cancela está do meu lado direito e a barra para o lado esquerdo. Então eu monto a mola desta maneira. Quando eu vou inverter o sentido da barra, eu mudo esta peça aqui, ó, que fica presa ao eixo pelo lado de dentro, faço a inversão e mudo o ponto de ancoragem, de fixação da mola, para que então eu possa fazer o ajuste de tensão para fazer o balanceamento do braço. Primeira coisa, eu vou fazer o destrave manual, ok? Eu vou soltar essas peças aqui, e aí eu vou com o uso de um macete ou um martelinho de borracha, ok?
eu vou inverter o sentido disso daqui, vou virar 90 graus para poder fazer a inversão do braço da cancela. E a partir daí, eu mudo o ponto de ancoragem, de modo que eu vou dar mais tensão a essa mola ou menor tensão, de acordo com o tamanho do braço, ok? O tamanho do braço. Conexão do motor. Quando eu preciso inverter o sentido do braço, se faz necessário também fazer a inversão de polaridade do motor. Para isso, basta localizar este conector, virar ele 180 graus e conectar novamente na placa. Então, o que era antes o fim de curso ali, onde aqui era abertura, aqui era fechamento, quando eu faço a inversão da barra, eu inverto o motor para ter a mesma situação para o lado inverso. Ok? A montagem, gente, na parte do eixo, eu vou colocar 2 pinos aqui formando uma cruz, ok? Encaixo o suporte que acompanha o kit da cancela, não é o escamoteável, é o de série, ele não tem articulação, ok? E aí, isso aqui requer um pouquinho de força na hora do aperto, mas na hora de fechar a tampa, na hora em que eu posiciono o braço e encosto a tampa, eu faço um leve encoste ali, simplesmente para travar o parafuso. Não preciso apertar isso demasiadamente, porque pode o quê? Espanar o parafuso ou a cavidade aqui, ó, o furo com rosca, espana a rosca lá da peça, e aí você vai ter que trocar essa peça ou passar um macho lá, de modo a refazer essa rosca. Então, aqui, nesses processos aqui, um pouquinho de força para encaixar os pinos, força no aperto da primeira parte da base, ok, do suporte do braço, mais a tampa que faz a fixação, o acabamento do braço ali, né? Isso daí é um aperto leve, simplesmente para manter a peça no lugar. Balanceamento do braço, ok? Então, o braço, em primeiro lugar, assim, a regulagem dos limitadores, perdão, eu tenho aqui, vou manter o braço movimentando, e dentro da cancela, eu vou fazer o ajuste de modo que o braço fique a 180 graus, né, paralelo à estrutura da cancela e a 90 graus em relação ao solo, e depois aqui no fechamento eu deixo o braço limitador mecânico, de modo que o braço fique paralelo ao piso, ok? Paralelo ao piso, para que ele não fique com aquela impressão do braço caído, ou então o braço que não levantou completamente. Então eu deixo o braço livre e vou fazendo esse ajuste mecânico dentro da cancela, de modo que ele abra completamente e no fechamento não fique com a impressão de que o braço está caído, ok? Depois eu faço balanceamento desta cancela. Como que eu faço o balanceamento? Primeira coisa, um braço de cancela bem balanceado, ele deve parar a 45 graus. Então, eu levo ele com a mão a 45 graus, ele deve ficar naquela posição. Se ele estiver subindo, eu preciso mexer na tensão da mola. Se ele estiver descendo, idem. Então, o que eu faço? No balanceamento, veja, se ele está subindo, eu preciso fazer o quê? Girar a mola no sentido anti-horário. Se ele estiver descendo no sentido horário, como que eu faço? Eu tenho um estirante dentro da cancela, em que eu simplesmente vou solto as porcas e vou fazendo esse ajuste de modo a dar mais ou menos tensão na mola, para que o braço fique a 45 graus, ok? Esse é o balanceamento correto de um braço de cancela. Por que o braço tem que estar balanceado? Porque exige menos esforço do motor, ok? Por quê? Na hora em que esse braço vai subir, a mola vai ajudar o braço a subir. Se a tendência dele se você não tiver com ele balanceado, no movimento de abertura e fechamento, você acaba sobrecarregando o motor, forçando o motor, porque ele vai ter que fazer um esforço maior para poder fazer a abertura e também o fechamento. Então, por isso que tem que estar muito bem balanceado esse equipamento aqui. Sistema escamoteável, o que é preciso? Eu vou remover a peça original da cancela, não vou utilizar aquele kit de fixação do braço, eu vou colocar o escamoteável no lugar, e a peça completa, não é só trocar a tampa, é todo um conjunto, eu preciso remover da cancela e colocar o suporte escamoteável. E
eu vou prender o braço nessa peça aqui, que está fixa já na estrutura, no gabinete da cancela, através dessas abraçadeiras aqui, esses 4 parafusos, e na hora em que eu for montar a tampa, eu tenho aqui na parte superior e inferior, eu tenho 2 esferas aqui com molas, onde eu vou fazer o ajuste da tensão, de modo para saber se eu quero que esse braço, qualquer esbarrãozinho já seja suficiente para ele fazer este movimento, em caso de uma colisão, ou se eu quero que a pancada tenha que ser um pouquinho mais forte. Então, onde que eu faço o ajuste deste destrave? Eu faço nessas esferas aqui, ok? Tenho 2 parafusos fêmea, um superior e um inferior, de modo que à medida que eu vou apertando, eu deixo esse mecanismo mais duro. Então, eu preciso que a colisão com o braço da cancela seja mais forte para que o suporte possa fazer este movimento aqui, ó, ok? A cancela está aqui, na hora em que eu dar aquela pancada, ele faz isso aqui assim, ok? Então, esse é o suporte escamoteado. Instalação da cancela wide. Pessoal, a placa da cancela, este daqui, ó, este desenho aqui, é a comunicação dedicada para o receptor OX. Então, eu compro o receptor OX e simplesmente encaixo aqui e gravo os controles dele. Ok? A placa é essa daqui, então eu tenho conexão para fotocélulas, ok? Aqui eu tenho a fotocélula aqui, ok? Tem uma outra aqui, e aí eu tenho aqui a parte do destrave, e eu também tenho a opção de flash. Então, tenho luz de cortesia, sinal de trânsito, bloqueio imediato, fotocélula aqui também, bot NA, e eu tenho um outro bot NA. Para que esses bots, Alexandre? Um é um pulso, então a cancela se comporta como um automatizador de portão. Ela anda para, ok? Agora, tem o pulso, um comando somente abrir, então ela executa a manobra de abertura, e aí ela vai fechar ou por uma manobra, por um pulso no bot fecha, ou vai fechar, né, ela vai fazer a manobra de fechamento de acordo com o passa-fecha, né, o sensor ali, o laço ou a fotocélula que eu estou utilizando para fazer o desmagamento, eu utilizo como foto-fecha, ou então vai fazer pelo fechamento automático, tempo de fechamento automático. Ok? Programação das cancelas. Tempo de pausa, força de trabalho, desaceleração e embreagem, ok? E eu tenho um dip switch aqui, ó, de 10 vias para configurações. Então, aqui eu faço o ajuste tempo de pausa, através de um trim-pot. Força de trabalho, a força que o motor vai exercer para poder levantar o braço, fazer a manobra de abertura e fechamento. Desaceleração. É importante fazer esse ajuste de desaceleração, porque como a cancela abre rápido, quando o braço é muito grande, se você não faz uma desaceleração suave, qual é o risco do braço fazer isso e fazer esse movimento aqui, ó? É comum você passar em várias cancelas que o braço é um pouco maior que 4 metros, e aí na hora em que ele faz, ele vê esse movimento aqui, ó, da cancela balançando. Então, uma desaceleração faz com que ele venha rápido, mas chega aqui, ele pare de forma suave. Tanto no fechamento, quanto no movimento de abertura, porque é comum fazer isso aqui também, ó, a cancela dá essa batida. Então, ele faz a desaceleração de forma suave, desce rápido e também desacelera suave. Tudo ajustando nesse trim-pot aqui, ok? E aqui a embreagem do motor, ok? Do conjunto ali você faz um ajuste também. Falando do dip switch de 10 vias, então eu tenho dip 1 e 2, ok? Se os dois estão desligados, ela está trabalhando como abre manual, ok? Então, somente abre e fecha se eu manter o pulso naquelas entradas lá de bot, ok? Bot abrir, bot fechar. Então, se eu quiser a cancela abrindo, eu tenho que ficar pressionando o dedo lá, no botão. Se não, ela não abre, ok? A hora que eu tirar o dedo do botão, ela vai parar. Se eu tiver o DIP 1 em on, o DIP 2 em off, ela está no semi-automático. Então, os comandos geram uma abertura ou um fechamento, mas não vai fechar automaticamente. Então, eu tenho que dar um pulso para a cancela abrir e dar um outro pulso para a cancela fechar. Esse outro pulso pode ser por um botão ou um mecanismo externo, ok? Pode ser até um
por controle remoto. Eu aciono o controle remoto, vai abrir. Para fechar, eu tenho que pressionar o controle remoto novamente. Ok? Se eu deixar off e on, aí é no automático, fechamento automático. Então, eu dou um pulso para abrir. Na hora que ela chegar no fim de curso de abertura, ela vai contar o tempinho que eu ajustei lá e depois vai fechar novamente. E no modo on-on, automático, quer dizer, sempre fecha. Como que é esse sempre fecha? Imagine que acabou a energia lá, ó, na falta de operação aqui, ó. Caso de queda de energia, você vai lá, vai destravar a cancela, vai colocar ela aberta para livre acesso, quem não tem energia, e aí você vai travar mecanicamente ali, de modo que senão alguém pode esbarrar no braço e ele descer, certo? Então você libera a cancela, coloca o braço aberto e trava. Quando voltar a energia, automaticamente ele faz o fechamento, tá? Então, aqui é o modo automático. Então, sempre que ela estiver aberta, voltou a energia, ela entende que ela precisa fechar. Modo condomínio, tá? Quando eu seleciono o modo condomínio, eu não aceito parada na metade do percurso, ok? Então, ele sempre vai abrir, em caso de fechamento, recebo o comando de parada, né? Ele vai simplesmente abrir novamente. Então, ele não aceita uma parada no meio do percurso. Modo passo a passo, então, quando eu trabalho assim, abre, para, fecha, para, ou abertura, parada, fechamento, para. Tá vendo? Ó? Abertura, fechamento, ou abertura, para, fechamento, para. Ok? Então, um comando abre, um comando fecha. Ou então, um comando abre, para, um outro comando fecha, para. Então, eu tenho esses dois modos de trabalhar aqui na cancela. 5, eu tenho sinaleira, abertura, fechamento. 6, sinaleira de pausa. Então, eu vou configurando a minha cancela de acordo com a minha necessidade aqui, ó. No caso de sinaleira, o LED pisca 5 segundos antes de uma abertura. Então, eu dou um comando na cancela, o LEDzinho vai piscar, ok? Antes de efetuar a manobra de abertura. Se eu colocar aqui no fechamento, eu coloco, ó, fechamento e continua piscando enquanto a cancela abre e fecha. Então, eu tenho duas maneiras. Pisca antes e abre, continua piscando, depois fecha para depois apagar. Então, tudo que eu vou configurando através da combinação do DIB aqui. Ó. No caso do 1 e 2, aqui 3 específico, 4, 5. Sinaleira de pausa, o LED também pisca durante a pausa. Então, o braço está fechado. Eu dou a manobra, ele vai piscar. Enquanto o braço ficar parado aqui, ele também vai ficar piscando, só vai parar a hora que eu fizer a manobra de fechamento, aí ele para realmente a piscada do LED. Ok? Modo foto fecha. Então, é aquela que você passa você coloca uma fotocélula ali com muito esmagamento, e aí, assim que você sai daquela fotocélula ali, ele conta 5 segundos e fecha o braço da cancela automaticamente. Esta função se sobrepõe ao fechamento automático. Um exemplo, se eu colocar um fechamento automático de 10 segundos e eu habilitar o modo Photo Fecha, o que vai acontecer? Eu passo com o veículo lá, passei em cima, saí de cima do laço, ou eu saí da frente da fotocélula, ele conta 5 segundos e fecha. Não interessa se o tempo de pausa é 10 segundos. Essa função ela é mais relevante na minha ordem de execução do que o tempo de pausa. Se eu abrir a cancela e ninguém passar lá, depois de 10 segundos ela fecha. Mas uma vez que eu cortei o laço, passei em cima do laço, perdão, ou cortei a fotocélula de esmagamento, depois de 5 segundos que eu saí da frente dela, ou saí de cima do laço, a cancela faz o fechamento automaticamente. Ok? Fotocélula somente na abertura, sinalização de trânsito aqui, mão única, são algumas das opções que eu posso configurar nessa cancela, ok? Que eu tenho uma saída específica para eu poder instalar um semáforo lá no condomínio, ok? Aqui, trânsito mão dupla também é mais uma opção. Eu controlo o fluxo dos veículos nos dois sentidos. Tenho algumas opções aqui. E aqui, sinalização, tipo de sinalização, ok? Se eu instalar aqui, ó, um semáforo red e green, né, vermelho e verde, eu ligo eles desta maneira. Então, quando eu estou com os dois em off, braço fechado, nenhum sinal aceso. Se eu tiver com off e on, braço aberto, trânsito livre. Se eu tiver on-off, braço aberto, trânsito ocupado no sentido oposto. E on-on,
braço da cancela fechando o trânsito não combinado. Então, tem essas 4 combinações para sinalizar aqui, ó, no sentido de saída, sentido de entrada. Então, posso instalar semáforos ali no meu condomínio e fazer a conexão com a placa, fazer essas configurações. Ela vai alertar dessa maneira o status ali, ok? Para os condutores. Configuração do controle remoto. Então, quando eu utilizo um receptor OX, ele tem uma conexão dedicada aqui na placa, de modo que eu encaixo ele e gravo os controles remotos diretamente nele, ok? E aí, como que eu vou cadastrar? Aperto o botão, pressiono o controle remoto. E à medida que eu vou apertando o Learning, ele vai sinalizando, ele vai incrementando uma função ali, e aí depois eu confirmo com o botão na função que eu quero, ok? São algumas configurações. Veja, se eu apertar o Learn uma vez e apertar o botão do meu controle remoto, ele vai confirmar aquele botão como pulso. Se eu aperto o Learning 2 vezes, o botão que eu confirmar vai estar somente para, somente abre ou somente fecha. Então, eu posso configurar um controle remoto de modo que ele tenha este comportamento. Se eu tiver um controle de 2 teclas, eu posso colocar o botão 1 como pulso e o 2 somente como parada, ok? Ou somente abre, somente fecha. Se eu tiver um de 4 teclas, eu posso colocar cada botão do meu controle remoto em cada função. Simplesmente apertando o Learn. Aperto o Learn, aperto o botão, e assim eu vou gravando os controles ali de modo no receptor, simplesmente apertando o Learn e atribuindo uma função a este botão. Ok? Agora eu vou falar para vocês sobre a cancela M-Bar. Ok? É uma outra cancela. A cancela wide, eu tenho a versão SML, ok? E aqui eu tenho a M-Bar, eu tenho 2 versões. A M3 Bar e a M5 Bar. M3 Bar, braços de 3 metros, ok? M5 Bar, braços de 5 metros. 2 milhões de ciclos. Lembre-se, os ciclos é uma condição ideal, esses 2 milhões. Então, na hora em que eu for fazer o cálculo ali, a quantidade de ciclos sem manutenção, eu tenho que levar em consideração aquele gráfico lá de índice de severidade. À medida que eu vou... A cancela está instalada em algumas situações que tem aqueles agentes ali, aquelas condições, eu vou acrescentando percentuais e depois eu encontro no gráfico a estimativa de ciclos sem manutenção. Ok? Então, nessa cancela aqui, eu tenho conexão para fotocélulas, laço indutivo, funções para as botoeiras, diferentes modos de operação, enfim, 2 milhões de ciclos aqui, como eu estava falando, e o moto redutor é de 24 volts, ok? De braço até 5 metros, por isso que eu falei, tem a M3 bar e a M5 bar, ok? Esta aqui é a placa de configuração de operação lá da central, a central da cancela, perdão. Então, aqui são os bornes para fazer as conexões, ok? Eu tenho aqui, ó, close e open, entre outros aqui. Então, de acordo com o que eu vou instalar lá no meu cliente, eu vou fazendo as conexões aqui nos bornes indicados, ok? Eu posso trabalhar nessa central aqui, tá? Eu posso ter 2 cancelas e trabalhar com uma segunda central no modo escravo. É possível fazer isso, ter 2 cancelas trabalhando ali simultaneamente, mas uma ser mestre e a outra ser escravo. E a bateria do break também como acessório. Os bornes são destacáveis, então em caso de você precisar mexer na conexão, você simplesmente move ele aqui, faz a conexão e depois encaixa novamente. Ok? Ela é dotada de um display para eu ver qual campo que eu estou configurando. E eu tenho aqui, ó, um botão que na verdade é um joystick, onde eu vou navegando pelo menu do equipamento, acessando os códigos aqui, eu vou simplesmente clicando aqui para poder fazer os ajustes. Ou aqui diretamente, ok? E eu ainda tenho os botões aqui para eu fazer os comandos manuais aqui direto nela, fazer testes de open close para ver as manobras, ok? Tamanho, ela é diferente da wide de qualquer medida lá. Então, ela é bem mais larga, ela tem 400 milímetros de largura, ok? De comprimento, 298 de largura, e ela tem 1,21 m, quase 1,22 m, né? Vamos colocar 1,22 m de altura. Então, ela é maior
20 centímetros em relação às outras cancelas, ok? E isso, pelo fato dela ser maior, isso impacta em peso também. Então, eu tenho essa cancela aqui, ó, pesando 80 quilos. A cancela mais pesada, que é a Wide L, 54 quilos, certo? Aqui eu tenho 80 quilos. Ela é muito mais pesada. Esta cancela aqui, eu tenho ela em duas opções de cores. Eu tenho ela na pintura laranja, eletrostática, e eu tenho ela em inox, ok? Então, você tem essas duas opções de cores para poder adquirir a sua cancela. Corrente. Na M3 bar 1.3, na M5 1.1. Moto redutor aqui, ó, motor de 24 volts. Ciclo hora é contínuo, ok? Abertura de 1,5 a 4 segundos, lá de 3 a 6 segundos. Então, é uma cancela que ela tem um movimento um pouco mais lento em relação às ultra rápidas, ok? Força, 100 newtons, 200 newtons. Grau de proteção, IP54. Temperatura de menos 20 a 50 graus Celsius. E aí, aqui eu tenho braços. Na M3 bar, braços de 3 metros. E na M5 bar, braços de 4 e 5 metros. Ok? Alexandre, eu posso colocar aqui um braço de 3 metros na M5? Cara, você não deve colocar um braço de 3 metros na M5, porque você vai ter muita dificuldade em fazer o balanceamento. Por quê? Porque a mola entre um conjunto e outro muda, e as molas para braços de 4 e 5 metros, elas têm uma tensão maior, ok? Mesmo que você faça o ajuste ali, você precisa, se você colocar um braço muito leve, parece que não, mas 1 metro de braço faz diferença. Então, se você colocar um braço de 3 metros numa M5 bar, você não vai conseguir balancear corretamente o braço da cancela, ok? E se você colocar de 4 e 5 metros na M3 bar, não preciso nem dizer que você está forçando o conjunto, porque está exigindo um esforço muito maior pelo qual ela foi projetada. Então, assim, não é uma questão de falar, olha, não vai aguentar levantar, vai. Mas você está reduzindo drasticamente a vida útil de todo o conjunto. Você vai trabalhar com ela forçada. Então, M3 bar, braços de 3 metros. M5 bar, braços de 4 até 5 metros, ok? Não vamos fazer um Frankenstein das coisas, porque senão lá você não consegue, braço curto naquela cancela, você não vai ter sucesso no balanceamento. E se você colocar braço longo nessa daqui, você força o conjunto e pode causar a queima prematura do motor. Ok? Tamanho do braço, como eu disse, peso 80 quilos, tipo de fotocélula, também trabalha em NF. A entrada lá é 24 volts, é mais 24 volts. Diferente das placas do portão, que é uma entrada GND. Nas cancelas, a entrada é sempre positiva, sempre 24 volts, ok? E a botoeira é NA, mas também é um pulso positivo de 24 volts. Os acessórios: receptor OXI, fita de LED, o suporte escamoteável, os controles de 2 e 4 teclas, o carregador de bateria e também o braço articulado. Ok? Todos os acessórios que eu consigo colocar na Wide, em qualquer um ali daqueles modelinhos, né? Eu também consigo trazer para a M-Bar. Ok? Aqui, idem, aqui a junção do braço. Então, se eu tiver, neste caso aqui, eu tenho um braço de 3 metros, tenho um braço de 4 metros, braço de 5 metros. Então, essa junta aqui, dependendo do modelo da cancela que eu escolher, ok? Essa junta aqui se faz dispensável, ok? É mais para quando eu tenho tamanhos de braço além de 5 metros. Então, como a M-Bar eu trabalho com 3 ou 4 até 5, então basta eu escolher o modelo do braço, o tamanho do braço que eu preciso, tá? Se for 4,5 metros, você compra de 5 metros e serra os 50 centímetros do braço e faz o balanceamento, sem necessidade de você ter que usar uma junta aqui, até mesmo porque se eu juntar, não faz sentido eu comprar 2 braços de 3 metros, serrar 1 metro para usar uma junta, quando eu tenho um braço de 5 metros. Também tem o apoio ajustável, os adesivos e a goma de proteção que eu encaixo aqui, ó, por cima do braço, ok? Aqui eu tenho 2 acessórios a mais em relação ao Wide, que eu tenho uma aqui, ó, tipo estrobo de trânsito, ok? Eu coloco na tampa do negócio e na hora em que eu pressiono, ela faz o quê? Ela tem um efeito estrobo ali, ó. Ela vai ficar piscando na luz branca, ok?
E eu tenho essa aqui, tipo sinaleira, acoplada também à tampa da cancela, que assim, ou é um ou é o outro, não dá para colocar as duas coisas simultaneamente, ok? Então eu escolho ou esta, faço a instalação e na hora do acionamento ela sinaliza na tampa dela, na cabeça, vamos dizer assim, né? Ela tem uma parte de acrílico lá, transparente, aí na hora que eu faço o acionamento, ela sinaliza com ou branco ou na cor levemente alaranjada ali, a sinalização da manobra da cancela. Ok? Fator de severidade. Então, aqui eu estou usando um exemplo em que eu tenho presença de salinidade aqui, ó. Eu tenho 10%. Presença de pó e areia, 5% para esta cancela. E aí eu temperatura superior a 40 graus ou menor que zero. Então, eu acrescento aqui ó, o índice de severidade também de 5%. Então, somando, eu tenho 10, 15, 20% de grau de severidade aqui. Índice de severidade, perdão. Então, eu venho e faço o quê? Procuro aqui no gráfico a quantidade estimada de ciclos sem manutenção, sem a intervenção de um instalador, de um reparador. Então, essa cancela aqui, nessas condições aqui, eu tenho 580 mil ciclos sem qualquer tipo de manutenção, ok? Os 2 milhões de ciclos é quando eu não tenho nenhuma dessas condições, então não tenho percentuais a adicionar. Quando eu trabalhar, eu tenho estes fatores aqui, eu tenho isso daqui no manual do equipamento, então eu vou somando os fatores que eu tenho lá naquele local, vou adicionando aqui os percentuais e depois eu procuro aqui na escala do gráfico e puxo aqui, ó, e acho mais ou menos um valor estimado de ciclos sem manutenção. Ok? Instalação mecânica, gente. É simples, eu vou remover a tampa da cancela, vou remover essa tampa aqui, ok? Eu tenho uma base com os parafusos aqui, tipo, não são parabolts, mas são os parafusos de fixação dela, ok? Removo a tampa e aí eu vou ter acesso aqui, ó, eu posso remover essa tampa aqui também para fazer o balanceamento, mas só removendo a tampa superior eu já tenho acesso à placa e aqui eu posso navegar, fazer as conexões e navegar pelo menu para fazer as configurações. Fixação do braço, essa peça redonda aqui, eu encaixo aqui, depois de fixar esses pinos formando uma cruz, encaixo essa peça aqui eu preciso de torque, ok? Na fixação desta peça aqui, com este conjunto, com o eixo do motor, eu preciso de torque. Na tampa, na hora em que eu encaixo o braço e vou fechar a tampa da cancela, então eu só encosto os parafusos e dou um torque ali de 1/4 de volta. Não preciso tirar leite do parafuso, tirar sangue do parafuso, porque senão você corre o risco de danificar a rosca dessa outra peça aqui ou danificar o próprio parafuso. Uma vez que você abriu a cancela, você tem acesso às molas e você vai fazer o ajuste de tensão de modo que balanceie o braço a ficar a 45 graus, ok? Então, é simples de fazer esse ajuste, simplesmente girando no sentido horário ou anti-horário para dar mais tensão ou tirar tensão da mola, ok? Isso é um ajuste fino que você vai fazer ali de acordo com o tamanho do braço que você está utilizando. Instalação elétrica. Eu preciso ver a rede do meu cliente, ok? Para poder fazer essa conexão. E aqui eu tenho aqui a saída de luz do flash. No bus é um tipo de comunicação. O stop, SBS, open, close e o HSBS, ok? Lembrando que aqui são todos pulsos positivos, ok, gente? Não são pulsos de ND, são pulsos positivos. Conexão da luz, saída para os LEDs do braço da cancela. Então, os LEDs eu vou ligar aqui. Aqui, eu vou colocar luzes de alerta. Aquela luz que eu coloco na tampa da cancela, eu posso programar ela para servir como alerta, mas eu também posso configurar. Eu tenho essa aqui, ó, luz indicadora de cancela aberta, stop, SBS, entrada de dispositivos NA, que comanda a cancela no modo pulso, SBS, open, close. Então, são comandos em que eu vou dando ali na cancela para que ela possa fazer as manobras. Ok? O HPSBS, entrada também de dispositivos NA, mas aí trabalha com passo a passo e ele tem prioridade em cima dos demais.
Luz interna, luzes acopladas à tampa da cancela, looping, esse aqui é o conector do meu loop de solo, aqui o loop de solo 2, master e slave, onde eu tenho duas cancelas trabalhando simultaneamente, mas uma delas é escrava, e eu tenho o modo safety, ok? É uma entrada para dispositivo NF, que para sinalizar o braço, para sinalizar caso o braço possua um acessório de escamoteamento, ok? Eu vou utilizar aqui, ó, as conexões, faço as conexões, e aí eu vou fazer o quê? Fazer o ajuste aqui, ó, do SX, DX. O que é o DX? Se a mola estiver para o lado direito, eu vou usar DX. Se a mola estiver para o lado, presa ao lado esquerdo, eu uso SX. Então, tem a ver com o sentido do braço da cancela, ok? O giro do motor. Programações. Eu vou utilizar aqui, ó, este cara aqui que funciona como se fosse um joystick, vou navegando pelo menu do equipamento, e aí eu chego até a função que eu quero. Então, exemplo aqui, ó, exclusão de dados. Então, no display vai exibir isso aqui, ó. Eu aperto ERS, e aí eu posiciono de 1 a 5, e depois eu clico no centro. Então, assim, excluir dispositivos do bus, excluir níveis, valores de função, excluir todos. Tenho outros parâmetros aqui, Quick Setup, instalação, né, configuração rápida. Então, eu vou navegando pelo menu, pelos campos em que eu tenho aqui, inicia aprendizagem, enfim, e eu vou fazendo as configurações do equipamento. O manual dessa cancela é bastante extenso, porque ela tem muitas funções e não dá para explicar tudo aqui numa live, ok? Mas eu estava estudando esse manual, inclusive, que ele é muito extenso, tem muita coisa nessa cancela para se configurar, ok? Tipo de operação, então, semiautomática, de forma automática, close after photo, é fechar após fotocélula. Então, tudo isso daqui, na programação, eu vou setando os parâmetros, navego pelo menu e vou setando. Tempos, tempo de pausa, eu tenho de 0 a 250 segundos. Tempo 2, é o tempo de luz intermitente. Tempo de luz intermitente antes do fechamento, aqui é antes da abertura, então ela, por quanto tempo ela vai piscar antes de efetuar a manobra de abertura? Quanto tempo ela vai piscar antes do fechamento? Então são parâmetros que eu posso configurar de forma individual, ok? E aqui o Open Maneuver Speed é a velocidade da manobra de abertura. Então eu tenho 4 níveis de velocidade. Então, mínimo, nível 2, nível 3 e o 4, que é o nível máximo. Então, é a velocidade de abertura. Close Maneuver Speed, ok? Então, velocidade de manobra de fechamento. Então, eu posso ter a cancela abrindo extremamente rápido, fechando devagar, ok? Ou o inverso, posso colocar, fazendo com que abra e feche com a mesma velocidade, ou abrindo rápido e fechando lentamente, ok? Então, eu posso configurar de forma individual. Open Maneuver Slowdown Speed, ok? Velocidade de desaceleração da manobra. Então, posso fazer com que a cancela venha rápido e essa desaceleração aqui seja lenta ou, de repente, seja curta. Então, ela vai deixar para desacelerar quase já no final da manobra. E eu também tenho aqui, ó, perdão, aqui é de abertura, aqui é de fechamento. Eu inverti a ordem aqui na explicação. E Close Maneuver Speed, tá? Slowdown Speed. Também é o seguinte, na hora que a cancela abre rapidamente, chega aqui em cima, ela faz a desaceleração de forma lenta, ou de repente ela desacelera rapidamente, já no final da manobra, para o braço não ficar com aquele chicoteamento, como eu expliquei, que pode acontecer, tanto nessa cancela quanto na outra, ok? E aí, eu tenho aqui a força de abertura, força de fechamento, então eu posso escolher os níveis aqui de forma individual, de mínima a máxima, ok? Tanto para abertura quanto para fechamento. E a manutenção, falando um pouco aqui, ó. Gente, de 6 em 6 meses, você deve fazer uma visita no condomínio para fazer uma inspeção na cancela para ver se alguma coisa você precisa reapertar, se precisa reajustar, enfim. Ok? Tudo depende da quantidade de uso, né? Olha assim, ó, intensidade do uso. Então, se você tem um condomínio em que você tem um alto fluxo, muitos veículos, então você faz aí a cada 6 meses. Se não, você faz uma visita a cada 3 meses. Você que vai definir o tempo
de visita lá para fazer uma inspeção, de modo a apertar algum parafuso, a junção do braço e tudo mais, depende da intensidade do uso, ok? Manutenção não redutor, desconecte todas as fontes, nada de mexer na cancela com alimentação, ok? Então vá lá, desliga o disjuntor lá que você colocou para a cancela, elimina e só então você começa a fazer a manutenção. Verificar se há deterioração, tá? Deterioração dos materiais que compõem a automação. Gente, isso é importante, ok? Lembre-se, por quê? Porque essa cancela aqui, se ela for colocada num ambiente que tem salinidade, ela tem um grau de severidade de 5%, só que você deve inspecionar para ver se não tem nenhum material ali, né, nenhum parafuso com alguma corrosão. Então, você pode passar um WD, um desengripante lá, de modo a, ou então até uma vaselina, alguma graxa num parafuso, de modo a proteger ele contra a ação do tempo ali em questão de salinidade, ok? Estado de desgaste das partes móveis. Para você que utiliza o suporte escamoteável, né, se ele não tem muito movimento, os carros não estão colidindo com o braço, de modo que ele fique a todo tempo fazendo articulação, você só confere o aperto e está tudo certo. Quando você está trabalhando com articulador, então, lembre-se, articulação, com o tempo, você talvez precise fazer um aperto, conferir o torque ali dos parafusos, para que o suporte não fique todo molenga, ok? E aqui, depois de tudo isso, você reconecta a alimentação e faz o teste do equipamento, ok? Então, nada de mexer no equipamento com a alimentação ligada, ok? Além do risco de choque elétrico ali, na hora que você está manuseando a placa, existe um grande risco de você estar ali manuseando e alguém dar um comando na cancela e esse braço fazer uma manobra, seja de abertura e fechamento, e você acabar se acidentando, ok? Pessoal, fica o convite aqui sobre o nosso aplicativo Especialista Nice 2.0, disponível por enquanto apenas para o Android. Eu tenho uma série de ferramentas dentro do aplicativo, tais, eu tenho manuais dos equipamentos, eu tenho como fazer um orçamento para o meu cliente dentro do aplicativo. Lembre-se, não é o orçamento que você faz junto ao distribuidor, é o orçamento que você está montando para o condomínio, montando para o seu cliente. Você pode fazer dentro do aplicativo, ok? Relacionando as peças que você vai utilizar. Você pode criar a sua agenda dentro do aplicativo, de modo que você programa os seus serviços ali a serem executados e pode vincular o orçamento que você fez para aquele determinado cliente. E aí, mediante isso daí, ao final do serviço, você pode mandar uma pesquisa de satisfação para o cliente, de modo que ele vá avaliar o seu trabalho. E essa pesquisa aí fica salva lá e depois fica disponível para consulta, ok? Você também pode procurar aqui a nossa agenda de treinamentos. Por hora, suspenso para treinamento presencial por conta da pandemia, mas tão logo retomaremos isso daí, você vai poder acompanhar a agenda de treinamentos pelo aplicativo, inclusive fazer a inscrição e o pagamento por lá, ok? O convite para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Nós temos o canal EAD, temos o canal YouTube também, temos o canal EAD no YouTube e o canal YouTube da Nice. Então fica o convite aí para vocês se inscreverem no canal e acompanharem, ativem as notificações e vão acompanhando os novos vídeos lá, vídeos tutoriais, dicas do especialista, inclusive as lives aqui do canal, ok? Telefones para contato aí no pós-vendas. Na parte de controle de acesso, DDD 11 282 38800, opção 2 na URA. Para automação e segurança eletrônica, você liga no 19 21 327 27, ramais 27 15 27 17 27 56. Você vai falar com a nossa equipe lá em Limeira, que vai dar o suporte na parte de automatizadores e segurança eletrônica, ok? O convite para seguir a Nice aqui nas redes sociais, Face, YouTube, Twitter e Instagram, ok? Siga a gente nas redes sociais aí. E a todos vocês, o meu muito obrigado, ok? Até a próxima, pessoal.